Oi, meu nome é Lígia e hoje eu vou apresentar meu projeto de iniciação científica em linhas de transmissão de onda lenta em bandas de até 200 GHz. Os meus orientadores são a Ariana Serrano e o Gustavo Reder. E essa pesquisa foi feita no Departamento de Engenharia de Sistemas Eletrônicos, no Laboratório de Microeletrônica. Como introdução, os circuitos de alta frequência, eles ainda são inviáveis de serem fabricados, comercializados em alta escala, porque quanto maior a frequência, menor é o comprimento de onda e menor tem que ser as dimensões do circuito. Então, as empresas não veem muita vantagem em investir tanto na produção de circuitos tão pequenos e na comercialização. E para isso tem como solução um efeito de onda lenta, em que linhas microstrip são fabricadas em cima de um substrato metálico com membrana preenchida com nanofios. Essa tecnologia é chamada de tecnologia MNM. E quando a gente cresce os nanofios desde o terra até o óxido, a permissividade relativa efetiva da linha aumenta e a velocidade de fase da onda diminui. Isso faz a onda desenrolar menos na linha, causando a miniaturização do circuito. Então, o objetivo do meu trabalho é modelar as linhas de onda lenta fabricadas nessa tecnologia MNM até 170 GHz, que é a frequência que o equipamento do laboratório permite a gente medir. E nesse projeto, estou dando continuidade aos estudos já feitos pela professora Ariana e pelo professor Gustavo, e eu estou modelando as linhas de onda lenta a fim de desenvolver os componentes para alta frequência. O primeiro passo foi fabricar a placa. A placa foi fabricada no laboratório de microeletrônica, e na imagem a gente consegue ver a placa, enquanto a gente estava crescendo os nanofios, e essa parte brilhante, a gente consegue ver, aqui eles são os nanofios crescidos, mas em cima deles serão onde as linhas serão fabricadas. A membrana é a membrana metálica preenchida por nanofios, que são os nanofios de cobre. A gente tem 4 grupos de linhas e cada grupo tem uma largura diferente. Então, a gente tem um grupo com 20 micrômetros de largura, um grupo com 15, outro com 10 e outro com 5 micrômetros de largura. E um desses grupos, com essas larguras diferentes, possuem dentro deles 4 linhas de comprimentos diferentes. Uma de 3 milímetros, uma de 1,5 milímetro, outra de 1 e outra de 0,5 milímetro. Aqui a gente consegue ver melhor como as linhas foram feitas. Os nanofios eles foram crescidos ao longo de todo o comprimento da linha, mas eles têm a largura excedida em 1 micrômetro, desculpa. Então, se a linha tem 5 micrômetros de largura, a área embaixo da linha que foi preenchida por nanofios, ela tem 6 micrômetros de largura. 1 milímetro, 0,5 milímetro a mais para cada lado. E cada um desses grupos, como eu falei, eles têm 4 comprimentos de linhas dentro deles, e a gente consegue ver nessa imagem à direita. O primeiro passo foi medir os parâmetros S dessas linhas e desses grupos. Aqui eu estou mostrando só o grupo com 5 micrômetros de largura. Depois que a gente mediu os parâmetros S, a gente analisou e a gente viu que os comportamentos das linhas estavam bons, e a gente podia continuar para a próxima fase, que era calcular os parâmetros de interesse com base nos parâmetros S. Os parâmetros de interesse são a impedância característica, a atenuação, a permissividade relativa efetiva e o fator de qualidade. E aqui a gente consegue ver que cada imagem tem 3 linhas, uma para cada comprimento de linha, porque algumas linhas alguns grupos não tinham 4 comprimentos de linha, porque eles eram com uma largura muito pequena e elas acabaram não sendo medidas boas. O próximo passo foi calcular esses mesmos parâmetros com o método de embedding. Esse método é um método que, por meio de manipulações matemáticas, a gente consegue calcular como seriam os parâmetros para uma linha que tem o seu comprimento como a diferença do comprimento de outras 2 linhas que foram os parâmetros utilizados. Então, se eu tenho uma linha de 3 milímetros e uma linha de
1 milímetro, se eu manipular corretamente esses valores, eu vou ter esses mesmos parâmetros para uma linha de 2 milímetros, que é a diferença do tamanho da de 3 para de 1. O próximo passo foi modelar a linha no HFSS, que é um simulador para alta frequência da ANSYS. E aqui a gente só simulou a linha sem considerar o de embedding. Ela tem o plano Terra, a gente modelou a parte da membrana que não está preenchida por nanofios e a parte preenchida por nanofios, o óxido e a linha. E como resultado das simulações, a gente teve esse gráfico para as linhas de largura de 5 micrômetros. A linha pontilhada é a linha de tamanho de comprimento igual a 0,5 milímetro. E as linhas coloridas são as linhas obtidas a partir das simulações. A diferença entre elas é o valor que a gente usou como condutância da linha. Então, a gente estava tentando entender qual condutância levava um valor mais próximo do real para conseguir modelar a condutividade da linha de onda lenta. A gente consegue ver que a condutividade, que aproximou melhor o modelo aos valores reais é a condutividade de 400 mil símens por metro. Então, a gente guardou esse valor para simular para os outros parâmetros. Então, aqui a gente continua as simulações. E como eu falei antes, a que mais aproximou foi de 400 mil símens por metro. Mas eu achei melhor simular de 400 mil e também simular para 300 mil, só para ter uma noção do quão interferiria. E nessas simulações que a gente está vendo agora, eu também variei a espessura do óxido, porque a gente assumiu que podia ter dado alguma imprecisão na hora de fabricar o óxido. Então, eu variei de 0,9, 1 e 1,1 micrômetro. E aqui a gente consegue ver que o valor que mais aproximou também o valor modelado ao valor real foi 400 mil símens por metro, mas para uma espessura de óxido igual a 0,9 micrômetro. E essa mesma análise foi feita para os outros 4 grupos de linha de larguras diferentes, e todas elas mostraram que 400 mil símens por metro e 0,9 micrômetro de espessura de óxido era o que mais aproximava. Então, a gente concluiu e a gente assumiu que esses são os valores do modelo para essa distribuição de nanofios e para essa tecnologia utilizada, e isso leva à possibilidade de analisar para diferentes frequências. Agora a gente consegue medir e simular e modelar até 170 GHz, porque agora o equipamento permite, e a gente também pode simular para diferentes distribuições de nanofios, porque agora, como eu falei, a gente estava simulando para uma distribuição que ela é contínua pelo comprimento da linha. Agora a gente pode fazer ela com áreas alternadas entre estar preenchido ou não preenchido com nanofios, no começo e no final, até chegar na distribuição ótima de nanofios, que leva a um bom efeito de onda lenta. Como agradecimento, eu queria agradecer aos professores, a professora Ariana e ao professor Gustavo Heder, pela oportunidade de participar nessa pesquisa, ao Laboratório de Microeletrônica da USP e a todo mundo que me ajudou na produção da placa e me ajudou a entender a pesquisa, e ao CNPq por patrocinar e incentivar essa pesquisa. Muito obrigada.